Veja, a respeito da eficácia da lei no tempo, esse é um tema bastante simples. Na verdade, vocês sabem já demais sobre esse tema, porque toda vez que a gente estuda um ramo do direito, a gente pensa na eficácia das leis no tempo, né, de cada uma das áreas. Então, assim, você estuda direito penal, você pensa como é que é a extratividade penal. Você estuda direito do trabalho, você estuda outra área. Enfim, existe já essa concepção. Mas isso está na nossa programação, a gente vai ter que falar. O primeiro ponto que a gente tem que falar é o nosso 3.1, a conflitos de normas jurídicas no tempo e o direito brasileiro. Inicialmente, tem que saber quando é que uma lei começa a produzir efeitos, né? Como é que a partir de quando uma lei passa a vigorar? Existe uma previsão no artigo 1º da LINDB, que é o Decreto-Lei 4657 de 1942, da chamada vacatio legis, que vocês aprendem no início da faculdade. O artigo 1º prevê, olha, salvo disposição contrária, ou seja, a lei pode prever outro prazo. A lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, uma lei é publicada, apenas 45 dias depois ela vai produzir os efeitos, ela vai ser aplicada, ela vai passar a vigorar. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, será de 3 meses depois de oficialmente. Então, essa eficácia para fora do país é de 3 meses. É porque se presume que a pessoa não conheceu. Isso foi criado, na verdade, num mundo que não tinha internet, né? Presumo que isso vai demorar mais para chegar lá fora. Então, ordinariamente, 45 dias do período de vacatio legis, no estado estrangeiro, 3 meses, se a lei brasileira tiver que ser aplicada lá fora. Então, vacatio legis é isso, é um prazo mínimo para que a lei passe, para que ela comece a vigorar no país ou fora dele. É possível que a lei preveja um prazo maior e é possível que a lei preveja sua aplicação imediata a partir da sua publicação. Então, a vacatio legis, essa previsão na LINDB, é uma previsão abstrata quando não houver regra em sentido contrário. E aí, temos também, dentro ainda desse aspecto do conflito de normas jurídicas no tempo, no direito brasileiro, temos ainda um aspecto bastante interessante, que é o seguinte. Vamos imaginar, isso é um outro tema, que é o tema da repristinação. Vamos imaginar que uma lei A é revogada por uma lei B. Pergunta-se, se a gente revogar a lei B, a lei A passa a produzir efeitos? A sua prova, se for lhe perguntar isso, ela vai perguntar o que é repristinação. Existe a possibilidade de repristinação no direito brasileiro? Isso que a prova pode perguntar. E você vai dizer, olha, a repristinação é um fenômeno a partir do qual uma norma revogada passa a produzir novamente os seus efeitos após a revogação da norma revogadora. Então, um certo nó na cabeça. Repristinação é um fenômeno a partir do qual uma norma revogada passa a produzir efeitos novamente a partir da revogação da sua norma revogadora. Ou seja, com a revogação da norma que revogou a lei A passaria a produzir efeitos. No Brasil, essa regra, ou melhor, esse efeito, a repristinação, é proibida pelo artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB, que diz, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então, se revogou, no final das contas, há essa situação, certo? Não se restaura quando a lei revogadora perde a vigência. Temos uma exceção aqui. Existem casos de efeito repristinatório. Isso ocorre nas ações de controle concentrado. Quando, por exemplo, uma lei A revoga a lei B, então a lei B ficou revogada, só que aí o Supremo, por uma decisão liminar ou até uma decisão final, ele diz, olha, a lei A é inconstitucional. Como
existe um efeito repristinatório aí, que decorre disso, a lei B volta a produzir efeitos. Então, existe um efeito repristinatório decorrente das ações de controle concentrado. Parte da doutrina cita também o caso das medidas provisórias. Não sei se vocês lembram, a lei da improbidade administrativa, no artigo 17, me parece, 14, previa originariamente a vedação à transação, ao acordo nos casos de improbidade administrativa. Uma medida provisória retirou, suspendeu esse dispositivo. E aí tem gente que fala, a medida provisória não revoga a lei, ela simplesmente retira a eficácia do dispositivo. Só que essa medida provisória não foi confirmada, ela caiu, e portanto o dispositivo que estava, tinha eficácia afastada, voltou a produzir efeitos. Então isso ocorre também nas medidas provisórias quando elas não são confirmadas pelo Congresso, certo? Quando elas perdem a eficácia. Então é isso. Repristinação é a volta da eficácia de uma lei revogada pela revogação da lei revogadora. Não é admitido como regra, mas existe um efeito repristinatório nas ações de controle concentrado, quando a lei revogadora é considerada inconstitucional. E aí vamos à análise de cada ramo do direito, certo? Cada ramo do direito possui a sua digamos assim, o seu regramento, dependendo de suas peculiaridades. Vamos lá. No direito penal, primeiro que a gente tem que saber no direito penal, em relação à lei no tempo, é o chamado tempo da conduta. A primeira discussão no direito penal sobre lei no tempo é o tempo da conduta. Que é o seguinte, imagine que uma pessoa pratica um crime. Ou melhor, imagine que eu dou um tiro em alguém. Essa pessoa vem a morrer 30 dias depois. O crime, o homicídio, foi praticado quando eu atirei ou quando a pessoa morreu 30 dias depois no hospital? Quando é que é praticado o homicídio? Isso faz diferença? A primeira pergunta é, isso faz diferença? Sim, porque pode ser que eu, quando tenha dado tiro, tenha 17 anos e quando a pessoa morreu já tenha 18. E aí meu regime punitivo vai ser totalmente diferente, o regime do ECA ou o regime do Código Penal. Ou outra coisa, pode ser que a idade da vítima varie e tenha uma causa de aumento em razão da idade. Isso é muito importante. Qual é o tempo do crime? Quando é que a conduta se considera praticada? Temos 3 teorias. A teoria da atividade, pela teoria da atividade, o crime se considera praticado no momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Essa é a teoria que o Código Penal adota no artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. A teoria do resultado, por outro lado, entende que o crime se considera praticado no momento do resultado, ou seja, da consumação. A teoria da ubiquidade ou mista prevê que o crime se considera praticado tanto no momento quanto no outro, né? É uma coisa meio sem sentido. Prevalece, portanto, a teoria da atividade no direito penal, o que significa que leva-se em conta o momento da conduta para ferir as características tanto do autor quanto da vítima, que pode ter uma causa de aumento em razão da idade da vítima ou do autor, por exemplo. E aí, quando surgem algumas leis em diferentes momentos do tempo no direito penal, como é que isso é regulamentado? Porque o direito penal é marcado por uma característica bem importante, que é a extratividade. Significa que as normas penais elas podem ser aplicadas a fatos passados ou a fatos futuros, ou seja, já regulados por uma outra norma, a depender de determinadas circunstâncias. A norma penal é marcada pela extratividade. Ela pode ser aplicada de forma retroativa ou não, a depender de determinadas circunstâncias. Como é que isso acontece? No direito penal é possível que surja uma novatio legis incriminadora. O que é isso? Significa que o fato era atípico e a lei posterior tornou típico. Obviamente essa lei não pode ser aplicada de forma retroativa por força do artigo 1º do Código Penal. Via de regra, não há retroatividade de leis. As leis não podem retroagir porque isso violaria ou a coisa julgada ou o ato jurídico perfeito, e a Constituição e a LINDB
protege o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, certo? E o direito adquirido também. Então, direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito são protegidos, impedindo a aplicação retroativa da lei. Então, se uma pessoa praticou um crime na época que a pena era menor, o fato já está consumado. Mudou a lei, não vai ser aplicado retroativamente, porque já existe o fato consumado. Mas pode haver uma hipótese de abolício crimes, em que o fato era atípico quando foi praticado, mas a lei tornou atípico. Nesse caso, por uma questão de política criminal, embora haja um fato consumado, o artigo 2º do Código Penal entende pela retroatividade. Porque ele pensa o seguinte, olha, o direito penal é a última ratio, é uma intervenção muito severa na vida das pessoas. Então, se uma conduta não passa, ela deixa de ser típica, isso significa que há um desvalor dessa conduta. O direito penal não está mais preocupado em punir isso. Logo, isso tem que ser aplicado retroativamente por uma questão de política criminal. Salvo se essa lei, durante o momento do fato típico, era uma lei temporária ou excepcional. Uma lei que tinha por objetivo tipificar uma determinada conduta naquele momento do passado, por conta de alguma circunstância bem peculiar daquele passado, uma catástrofe, alguma coisa. Tipo uma lei dizendo, olha, subtrair alguma coisa no desastre X ou Y. E aí, depois, obviamente, o tempo passa, a lei deixa de ter vigência, porque esse evento já se passou e tudo mais, mas ainda vai continuar prevalecendo aquela tipificação para sempre, porque era uma lei excepcional, temporária daquele período. Mas, via de regra, a abolício criminis gera retroatividade. Outra situação é da lex gravior, ou novatio legis impejus, que significa o seguinte: a lei posterior é mais rígida em comparação com a lei anterior. A lei posterior é mais dura, ela pune de maneira mais severa. Também temos uma irretroatividade, é como se fosse uma lei incriminadora. E a novatio legis imelius, que mantém o fato típico, mas é mais benigna em relação à sanção penal ou à forma de seu cumprimento. Ou seja, a novatio legis imelius é diferente da abolício criminis, porque o fato não deixa de ser típico. Mantém o fato típico, mas ela é mais benigna em relação à sanção penal da época dos fatos. Ela vai ser aplicada retroativamente. Em síntese, no direito penal, sempre que uma lei posterior for mais benéfica, vai ser aplicada retroativamente, seja uma novatio legis imelius, seja uma abolício criminis, salvo se praticado um crime numa circunstância de lei excepcional ou temporária. Vamos ao direito constitucional. No direito constitucional, o surgimento de uma nova Constituição gera uma revogação total da Constituição anterior pela normação geral. Uma das formas de revogar uma lei no tempo é você normatizar o tema de maneira exaustiva. Uma nova Constituição revoga a anterior porque ela normatiza tudo sobre tudo que é importante, né? Então, obviamente, não dá para conviver com duas constituições. Uma forma de você revogar uma lei é normatizando por completo aquele tema por uma outra lei. Uma lei do mandato de segurança revoga a lei do mandato de segurança passado. Por aí vai. Então, uma nova Constituição revoga a Constituição anterior por normação geral. Os problemas, porém, transitam em torno da recepção dos atos normativos infraconstitucionais anteriores. Então, nós tínhamos uma lei, vamos supor que existia uma lei anterior à nova Constituição. Então surge a nova Constituição e a grande questão é: essa lei foi recepcionada pela nova Constituição? Se ela violar a nova Constituição, não há aí um juízo de constitucionalidade, mas sim de recepção ou não recepção. Essa lei foi recepcionada? De acordo com a teoria da recepção constitucional, a incompatibilidade formal superveniente, via de regra, não impede que determinada lei seja recepcionada, apenas alterando seu status. Como assim? Código Tributário Nacional tinha um status de lei ordinária, aí vem a Constituição e fala, olha, o Código Tributário, os sistemas aqui que são termos do Código Tributário, fixação de fato gerador, de prescrição, etc., sistemas tributários têm que ser regulamentados por lei complementar. Mesma coisa do orçamento. A lei orçamentária, a lei do orçamento, melhor dizendo, é uma lei ordinária. E aí a Constituição fala, olha, o orçamento tem que ser regulamentado por lei complementar.
Mas a lei que existe hoje é uma lei anterior à Constituição e não é complementar, é ordinária. Nesse caso, há uma incompatibilidade formal, porque a nova Constituição diz que essa lei, para regulamentar esse tema, tinha que ter outro status, o status de lei complementar. Nessa hipótese, há sim a recepção, porque a incompatibilidade formal superveniente, em regra, não impede a recepção, apenas altera o status. O Código Tributário fica com o status de lei complementar, a lei do orçamento fica com o status de lei complementar, certo? Há uma exceção a essa possibilidade de recepção por incompatibilidade formal, que é a hipótese de competência superveniente do órgão legiferante. Basta imaginar, na hipótese que a Constituição anterior dizia que determinado tema era de competência legislativa dos Estados, e a nova Constituição diz que agora esse tema é de competência legislativa da União. Há uma incompatibilidade formal aí, né, com a nova Constituição. Então, um determinado tema era de competência dos Estados, agora é de competência da União. Por que não vai ser recepcionada essa lei? Porque tem várias leis de vários estados aí, e não dá para recepcionar várias leis de vários estados como uma lei federal. Se fosse o contrário, tudo bem. Um determinado tema era de competência da União e passou a ser, na nova Constituição, de competência dos estados. A lei federal que havia sido criada antes, ela continua vigente nos estados até que os estados criem as suas próprias leis. Isso pode, mas se houver uma mudança do estado para a União, não dá, porque não dá para adotar várias leis estaduais. Então, via de regra, a incompatibilidade formal superveniente não impede a recepção de uma lei, salvo nos casos de mudança superveniente do órgão legiferante do Estado para a União. Além disso, uma coisa que eu coloquei aqui é que o STF não admite o fenômeno da constitucionalidade superveniente. Muito cuidado. Imagine que uma lei era inconstitucional em relação à Constituição anterior. Vem uma nova Constituição. Essa lei que era inconstitucional em relação à Constituição anterior, agora não viola mais a nova Constituição. Pergunta, essa lei passada, que violava a Constituição passada, mas não viola a Constituição atual, ela prevalece? Não. O STF não admite o fenômeno da constitucionalização superveniente. Então, para que uma lei seja recepcionada, ela tem que estar em vigor no momento do advento da nova Constituição. Ela não pode ter sido declarada inconstitucional durante sua vigência. E essa lei, para ser recepcionada, ela tem que ter compatibilidade formal e material perante a Constituição sobre cuja vigência foi editada e ter compatibilidade meramente material com a nova Constituição. Muito cuidado. Uma lei, importante vocês decorarem esse último. Uma lei anterior à nova Constituição só vai ser recepcionada se ela era formal e material, né? Ela era compatível de maneira formal e material com a Constituição do seu tempo. Porque se ela for formalmente incompatível da Constituição do seu tempo, ela já era inconstitucional desde a sua origem, né? Em relação à nova Constituição, como a nova Constituição, a gente falou, a recepção só liga para o aspecto material e não formal, basta ter compatibilidade material com a nova Constituição, certo? Muito cuidado. Uma norma só é recepcionada se tiver compatibilidade formal e material com a Constituição anterior e compatibilidade material com a Constituição atual. Muito cuidado. Pergunta-se: existe retroatividade no âmbito do direito constitucional? A pergunta é a seguinte: uma nova Constituição vai se aplicar aos fatos passados? Como é que funciona isso? As Constituições são criadas, as emendas, por exemplo, isso vai se aplicar aos fatos passados? Ou cada fato vai ser regulado por uma coisa diferente? Vamos aqui para o quadro. No âmbito do direito constitucional, é comum a divisão em 3 tipos de retroatividade. Uma coisa é a retroatividade mínima, outra coisa é a retroatividade média, outra coisa é a retroatividade máxima ou restitutória. A retroatividade mínima, temperada ou mitigada, diz o seguinte: nessa retroatividade mínima, uma nova Constituição apenas alcança os efeitos futuros de atos passados. Isso está, por exemplo, no artigo 17 do ADCT. Veja, a Constituição nova cria um novo teto salarial, um teto remuneratório de servidor público. E aí isso aconteceu demais. No
passado, ainda hoje existem super salários, no passado havia super salários demais. E aí, a nova Constituição cria um teto, fala, esses benefícios vão cair. Aí, com a nova Constituição, muita gente falou, não, a nova Constituição não pode me afetar, porque eu já tenho meu direito adquirido a receber meu salário dessa forma. Já tenho meu direito adquirido. E aí o que se entende é o seguinte, não. O artigo 17 do ADCT diz o seguinte, olha, os vencimentos, as vantagens adicionais que estejam em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos. Há uma retroatividade mínima da nova Constituição. A regra é essa aqui, retroatividade mínima. A nova Constituição alcança os efeitos futuros de atos passados, ou seja, você tinha aquele salário, é um ato passado, você se aposentou recebendo aquilo, a sua remuneração naquela, e aí cada mês você tem um trato sucessivo ali, uma relação de trato sucessivo, e a cada mês você vai recebendo o seu salário. A retroatividade mínima, ela recai especialmente sobre as situações de trato sucessivo, porque ela vai se aplicar, essa nova norma vai se aplicar apenas aos efeitos futuros de atos passados. Outra coisa é a retroatividade média. Na retroatividade média, a nova Constituição atinge os efeitos pendentes de atos jurídicos verificados antes dela. Por exemplo, prestação vencida e não paga. Isso não é a regra, isso depende de previsão expressa. Por exemplo, você reuniu todos os requisitos para você se aposentar. Você implementou todos os requisitos, todos. Você fez o pedido de aposentadoria. Vem a nova Constituição e diz, olha, agora para você se aposentar você tem que ter outros requisitos. Mas você já reuniu os requisitos. A sua aposentadoria está só pendente de apreciação. Esses novos requisitos se aplicam a você? Não. Porque a gente não está falando aqui de efeitos futuros de atos passados. A gente está falando dos requisitos para se aposentar, que é tudo passado. E esses requisitos você já completou. Apenas está pendente o deferimento da sua aposentadoria. Logo, a nova Constituição não vai se aplicar. A retroatividade média significa que a nova Constituição atinge efeitos pendentes de atos verificados antes dela. Isso só com previsão expressa. Retroatividade máxima, por outro lado, ocorre quando a nova Constituição atinge efeitos consolidados, atos consolidados e consumados no passado. Aí ela pode até desconstituir os atos praticados no passado. Isso pode ocorrer somente com previsão expressa. A retroatividade média e a máxima só com previsão expressa. A regra geral é a retroatividade mínima. Isso para o direito constitucional. Para as outras áreas, você tem que analisar cada caso, cada área do conhecimento. Por isso que a resolução do 75 do CNJ prevê que a gente conheça o direito civil, o direito constitucional, o direito penal, etc. Existe um exemplo de retroatividade máxima na Constituição? Sim. Artigo 231, parágrafo 6º. Consideram-se nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, domínio e a posse das terras a que se refere esse artigo, são as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, ou a exploração de riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos existentes, ressalvados a relevante interesse público da União, segundo dispuser a lei complementar, não gerando a nulidade e extinção do direito à indenização ou ações contra a União, salvo na forma da lei contra as benfeitorias de boa-fé. Ou seja, a nova Constituição, a Constituição de 88, considera nulo os atos que têm por objeto a ocupação, domínio e a posse das terras indígenas. Então, um ato que já se consolidou, a ocupação, o domínio, a posse de terra indígena, vai ser considerado nulo pela nova Constituição, temos um caso de retroatividade máxima. Se a prova de concurso que perguntar um caso de retroatividade máxima no direito constitucional, coloca o artigo 231, parágrafo 6º, que é a hipótese da ocupação, do domínio e da posse de terras indígenas, certo? Muito cuidado aqui. Isso tem previsão legal, por isso que se aplica. No direito do trabalho, não há grandes questões aqui. Não há grandes questões no direito do trabalho. Que é o nosso item 3.5. Isso. Aí eu pulei direito civil. Vou ver aqui. Direito do trabalho, exato. Não tem previsão ou direito do trabalho. Nada grandioso.
Na verdade eu pulei direito civil. Eu fui direito penal 3.2, 3.4 fui para constitucional, depois fui para direito do trabalho 3.5, esqueci de falar o direito civil. Vamos colocar aqui o 3.3, era para falar 3.3 direito civil. Vamos colocar aqui. Direito civil. Qual é a regra do direito civil? O Código de 2002, o Código Civil de 2002, abraçou o regramento da LINDB e, portanto, vale todas as observações da LINDB. A regra geral é da irretroatividade. Então, da mesma forma, no direito civil só pode se falar em retroatividade média, máxima e até em retroatividade mínima se houver previsão legal. Veja, a gente viu que em direito constitucional a regra é retroatividade mínima. Então, direito constitucional, retroatividade mínima como regra. Nos outros ramos, ou melhor, no ramo do direito civil, irretroatividade. Direito penal, retroatividade da regra mais benéfica. Por aí vai. O direito civil adota, segundo a doutrina, a irretroatividade como regra. Há, porém, uma previsão específica no artigo 2035 do direito civil. Exceção, artigo 2035 do Código Civil. Isso poucos autores falam. O direito civil lida com a irretroatividade, não é retroatividade mínima. Porque veja, no direito constitucional, a retroatividade mínima é a regra. Então não é necessário uma norma prevendo isso. O que é necessário é norma prevendo para retroatividade média e máxima. No direito civil, a regra é a irretroatividade. Então, até para ter a mínima, tem que ter previsão legal. E existe um caso de previsão de retroatividade mínima no artigo 2035. Veja, parte da doutrina, inclusive, considera essa previsão inconstitucional. O que diz o seguinte? O caput do artigo 2035 prevê que a validade dos negócios e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor deste código, que é o Código de 2002, obedece aos dispositivos nas leis anteriores, mas os seus efeitos produzidos após a vigência do Código aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução. Então veja, segundo o artigo 2035 do Código Civil, existe uma retroatividade mínima no que diz respeito ao tema da validade dos atos jurídicos. De trato sucessivo. Veja, essa previsão é considerada inconstitucional por muita gente, certo? Então há uma crítica aí. Retroatividade mínima, validade dos atos jurídicos de trato sucessivo, 2035 do Código Civil. O que mais nós temos que falar aqui? Mais nada? Encerramos aqui o nosso ponto relativo à eficácia da lei no tempo. A gente vai terminar o nosso bloco aqui, portanto, voltaremos no bloco seguinte. Até daqui a pouquinho.